Pai F. Haha, minha querida Arya. Parece que cresceste tanto. Ao ouvir a notícia de que seu pai havia acordado, Arya imediatamente correu para o quarto do chefe da família. Lá, ela viu seu pai sentado na cama com um sorriso brilhante no rosto. Pai. Sim, sou eu. Venha aqui e me dê um abraço. Arya? Abraão, que estava prestes a abraçar Arya, pareceu confuso quando ela não se moveu. Por que você está chorando de repente? É só cheirar, soluçar. A propósito, onde está Frey? A atmosfera na sala congelou instantaneamente com a menção do nome de Frey. Não foi porque nosso Frey derrotou o rei demônio que acordei? Você pode me levar até ele? O que há de errado? Por que você não me leva até ele? Sem entender a situação, Abraão lutou para se levantar e percebeu algo estranho. Por que há tão poucos servos aqui? Isso porque eles estão de férias? Se for esse o caso, não se preocupe em ligar de volta para eles. Eu adoraria ver os rostos deles depois de tanto tempo, mas não posso interromper o intervalo. Coçando a cabeça com uma expressão inocente, Abraão falou. Ah, certo, isso não é importante. Ha ha ha. Um sorriso orgulhoso se espalhou por seu rosto. Meu filho, nosso filho, salvou o mundo. Não é hora para isso. Preciso ir vê-lo imediatamente. Pai F. Espere. Arya, que estendia a mão com uma expressão triste, viu o rosto de Abraão congelar repentinamente. Quem fez isso? O olhar de Abraão ficou gelado quando ele olhou para a parede do quarto do chefe da família, onde os nomes dos antigos chefes da família Starlight estavam escritos. Quem ousou fazer uma coisa tão vil? O local onde o nome de Frey estava agora estava escurecido e queimado, com rabiscos desesperados ao redor, como se alguém tivesse tentado reescrever algo. Quem fez isso? Abraão perguntou, com o rosto sombrio. Sinto muito, mas isso não pode ser esquecido. Tentar apagar o nome do herói que salvou o mundo. Mesmo que fosse uma piada, foi longe demais. Sem resposta, o desconforto de Abraão cresceu. O que é isso? Finalmente, ele se virou para olhar pela janela. Frey é o herói, você diz. Como pode ser isso? Onde ele está agora? Precisamos protegê-lo. Explique com mais clareza. No céu lá fora, uma projeção gigante exibia a conferência do governante. O que é? O rosto de Abraão lentamente mudou de confuso para frio enquanto ele observava a projeção no céu. Cenas dos momentos horríveis, tristes e brutais de Frey, gravadas por Glari, Rosvin e o sistema auxiliar, começaram a se desenrolar. Entre elas estavam cenas de Arya atacando Frey, os servos saindo da mansão e falsos testemunhos dados pelos servos traidores. Baki. Onde ele está? Tendo observado o suficiente, Abraão finalmente falou, seu olhar fixo na cena de Frey esfaqueando seu próprio coração. Pai, bem, onde está meu filho agora? Ninguém ousou responder. Para resumir, Frey é realmente o herói? E Ruby, que era chamada de heroína, é na verdade o rei demônio? E ambos tinham circunstâncias inevitáveis sobre por que fizeram toda essa farsa. Após uma longa explicação de Venere do Partido dos Heróis, alguns governantes fizeram perguntas cautelosamente. Sim. Venera assentiu com uma expressão dolorida e a atmosfera ficou tensa. Aquele malandro era o herói? Falso mal? Pretendente? Que absurdo! Isso complica as coisas. Não, nada mudou. Em meio a murmúrios, Limia falou. Precisamos entrar em contato com Frey imediatamente. O quê? De qualquer forma. Frey é o herói, certo? Então, para lidar com o recém-tornado rei demônio, Aishi, precisamos dele. Venera olhou para Limia com uma expressão perplexa. Ele deveria estar na academia. Ah! Finalmente lembrando-se da carta de demissão que havia recebido pessoalmente, Limia começou a suar nervosamente. Frey não apareceu em público desde que apresentou sua renúncia a você.
Bem, isso era inevitável, não era? Mas você sabe onde ele está? O destino do Império, não, o mundo está em jogo aqui. A voz de Limia ficou mais desesperada à medida que a resposta calma de Vener pesava sobre ela. Conheço alguém que sabe o paradeiro dele. O que? Posso conectar você a eles agora mesmo. Isso é ótimo. Por favor, faça isso imediatamente. Batendo palmas, Limia fixou o olhar no cristal mágico brilhante. F. Frey? Agora que penso nisso, talvez eu tenha sido muito precipitado daquela vez. Também negligenciei alguns procedimentos. De qualquer forma. Assim que a conexão foi feita, Limia tentou se recompor e começou a falar. Limia. Ah. Seu rosto congelou e ela se levantou quando viu quem apareceu diante dela. Clana? Por que você está aí? Clana, com olheiras, flutuava no ar como uma projeção, olhando para Limia. Afaste-se. Ah, ok. Limia, olhando para Clana em pânico, rapidamente se afastou devido ao seu tom frio. Clana? O que está acontecendo aqui? Você disse que estava entrando em contato com Frey. Explique-se. Silêncio. Ela silenciou os governantes que a questionavam com uma voz arrepiante. Você quer Frey. Mas o Frey que você procura não existe mais. Clana se virou e sentou-se na cama, fazendo com que os governantes da mesa redonda franzissem a testa. Miau. Ao lado dela não estava Frey, mas um gato prateado. Frey foi sozinho para Aishi depois que ele abandonou a academia. Clana começou a falar com a voz trêmula, olhando fixamente para os governantes. Ele tentou desestabilizar o despertar de Aishi em seus últimos momentos. Enquanto ela continuava sua explicação, os governantes ouviam com expressões perplexas. Ele queimou tudo o que tinha. Foi por isso que Aishi mostrou instabilidade antes? É por isso que ela está congelando pessoas em vez de matá-las? Os governantes assentiram ao relembrar a instabilidade anterior de Aishi. E então ele desapareceu, deixando apenas esse gato prateado. Para onde ele foi? Eu não sei, e ninguém mais sabe também. Ele está desaparecido. Ah! Percebendo a gravidade da situação, os governantes pareceram assustados ou fecharam os olhos com força. Procuramos desesperadamente, mas ele não foi encontrado em lugar nenhum. Isso significa. De uma perspectiva esperançosa, ele pode estar escondido no continente oriental, como mencionou na entrevista. De uma perspectiva desesperadora, sua alma pode ter se despedaçado e desaparecido. O Partido dos Heróis estremeceu ao mencionar que a alma de Frey possivelmente estava destruída, e os governantes pareciam sérios. Olhando para suas expressões de cálculo, não sinto mais vontade de falar. Estou encerrando a ligação. Clana. BZZZT. Com uma expressão desdenhosa, Clana encerrou a ligação. Um profundo silêncio se instalou na sala de conferências. Vamos anunciá-lo como desaparecido. Quebrando o silêncio, um governante de um reino fronteiriço do continente ocidental começou a falar com uma voz tímida. Ele abandonou a academia e enfrentou o Rei Demônio, apenas para desaparecer? De qualquer forma, oficialmente ele está desaparecido. Eles disseram que nenhum corpo foi encontrado, certo? Mas ainda assim. Do que vocês estão falando? Limia, que ouvia baixinho, falou com o rosto pálido. Não é óbvio que deveríamos encobrir isso. O que você disse? Eu disse algo errado? Isso é absurdo. A rainha elfa, com os olhos arregalados, gritou incrédula. Estamos em uma situação em que deveríamos revelar toda a verdade, não encobri-la. Isso é ridículo. Você está sugerindo que anunciemos que Frey era o herói? Isso causaria um caos enorme. Mas se todos ficarmos em silêncio, podemos enterrar isso. Isso é um absurdo. Não é bobagem. Enquanto a rainha elfa batia a mão na mesa e se levantava, o líder da Aliança Morim, que estava de pé com os braços cruzados, falou. Ela está certa, não há necessidade de aumentar o caos.
O que você disse? Por mais lamentável que seja, nem todo mundo no mundo precisa saber. Vamos levar isso para nossos túmulos. Ah! Observando os governantes começarem a concordar, a rainha elfa soltou uma risada amarga. Vocês, humanos, não têm honra nem retidão? Vocês todos me dão nojo. Você me deixa doente. Nós também nos opomos a isso. O líder dos Beastin do continente ocidental, um guerreiro Fox Beastin das montanhas do continente oriental e vários outros governantes do continente ocidental começaram a condenar aqueles que concordavam com o encobrimento. Você está nos ignorando? Não estamos ignorando você, estamos apenas declarando os fatos aqui. Isso não vai acabar bem para você. Era isso que eu ia dizer. A sala de conferências rapidamente se tornou hostil devido às opiniões divididas. A verdade deve estar enterrada aqui hoje. Além disso, disse que o rei demônio está instável agora. Se é assim que é ser estável, não quero vê-la quando ela estiver estável. E não podemos guardar esses segredos para sempre. Notícias urgentes. Mas a atmosfera tensa durou pouco. O que está acontecendo? Olhe pela janela. Ao grito urgente do soldado que havia corrido para a sala de conferências, um governante sentado perto da janela abriu as cortinas com uma expressão confusa. Suspiro. Os governantes, incluindo aquele que abriu a cortina, ficaram atordoados, com os rostos empalidecendo. Isso é. É isso. Exibida no céu estava uma janela gigante do sistema, transmitindo a conferência ao vivo. Está aparecendo no mundo todo. E não é só isso, ele também mostra todos os vários incidentes de Frey. Ah, não. Ah, não. Os governantes, incluindo Limia, começaram a ficar pálidos como fantasmas. Operação bem-sucedida. Observando-os com uma expressão triunfante, Glari fez uma ligação e sussurrou. Pare com isso. Primeiro, precisamos lidar com a mídia. A verdadeira identidade do herói finalmente foi revelada ao mundo, anunciando o alvorecer de um grande caos. Bom trabalho, Glari. Te amo. Herói. É o Clana. Enquanto isso, em uma cabana isolada perto do porto. Clique. Isso deveria enganar o exército do Rei Demônio, certo? Clana, tendo encerrado sua ligação com Glari, suspirou e voltou para a cama. E Snap. Puf! Quando ela chegou à cama e estalou os dedos, o feitiço de invisibilidade na cama se desfez com um sopro. Frey, a ligação acabou. Sosh. Assim que estendeu a mão para o cobertor abaulado, Cania de repente saiu correndo debaixo dele e correu para a sala de estar. Seu gato ladrão. Clana olhou em choque por um momento antes que seus olhos brilhassem de fúria. Ela estava prestes a perseguir Cania, mas a voz de Frey chamou sua atenção. Observando-os, Frey murmurou com uma voz um pouco desolada. Você poderia me desamarrar agora. Ele estava amarrado firmemente à cama. Se eu te desamarrar, você vai desaparecer de novo e depois ficar deprimido como um gato lamentável. Eu não vou. Frey, lutando contra suas amarras, sentiu uma pontada de culpa pelas palavras de Clana e murmurou defensivamente. Está escrito em todo o seu rosto. Mas... Cania. Para onde você foi? Observando Clana perseguindo Cania, Frey deitou-se no travesseiro com um pequeno sorriso. Ah, certo. Então, ele murmurou com um sorriso. Hoje é o dia em que Ruby chega. Pensando alegremente em passar o dia com Ruby, Frey sorriu ainda mais. Eca! De repente, um arrepio percorreu todo o seu corpo. O que é isso? Frey foi repentinamente tomado por uma inexplicável sensação de crise, o que o fez suar frio. Flutter, Flutter. Enquanto isso, naquele momento, finalmente encontrei meu verdadeiro corpo. Ruby, que estava longe da cabine para encontrar seu corpo original, estava voando a toda velocidade com uma aparência visivelmente mais madura. Coisas a observar durante a gravidez. Dicionário Coração de Mãe. Ganhando parentalidade com livros. Amor entre demônios e humanos.
Os livros que ela lia repetidamente durante sua jornada tremulavam em seus braços. Claro, minha primeira vez deve ser com meu verdadeiro corpo. 108 maneiras de passar a primeira noite lindamente. 56 técnicas para cativá-lo. Como devorar facilmente um homem como bolo. 10 maneiras de vencer na cama. Prepare-se, Frei. Estou indo atrás de você. Enquanto ela sorria e acariciava a barriga, o porto apareceu. Toque, toque, toque. Quem está aí? Uma voz cautelosa veio de trás da porta surrada quando bati. Sou eu, Ruby. Ah. Mantendo minha voz trêmula ao pensar em ver Frei, respondi. Logo, a porta se abriu. Espere um minuto. Percebendo que os livros que eu segurava eram bastante explícitos, rapidamente impedi que a porta se abrisse ainda mais com a mão. O que você está fazendo? Depois de enfiar os livros no meu depósito espacial, abri a porta novamente. Serena perguntou com uma expressão confusa. Ah, não é nada. Havia apenas um inseto na porta. Mas o que há com esse corpo? Serena, sempre perspicaz, olhou-me com desconfiança. Percebi então que ainda estava na minha verdadeira forma, tendo ficado muito animado para conhecer Frei e esconder isso. Que tolice da minha parte! Qualquer um que visse isso certamente entenderia mal. Sem o feitiço da invisibilidade, o Império poderia ter entrado em pânico. Eu esperava mostrar esse formulário primeiro para Frei e para mais ninguém. Puf! HRK. Tosse, tosse. Rapidamente me transformei novamente na minha forma infantil com uma nuvem de fumaça, fazendo com que Serena inalasse a fumaça e começasse a tossir. PQP. Vê-la daquele jeito me fez rir. Um dos meus passatempos favoritos no passado era provocar Serena, que gostava de agir como uma espertinha. Vê-la assim novamente trouxe boas lembranças. Você fez isso de propósito, não foi? Quem sabe? Talvez, talvez, talvez. O que você acha? Mantendo uma expressão relaxada, olhei para ela, fazendo Serena franzir os lábios e ficar em silêncio. No passado, ela teria gritado de volta com uma voz aguda e, eventualmente, se desgastado. Talvez ela estivesse se segurando agora que havia se casado oficialmente? Ou talvez tenha sido por causa de culpa desnecessária. Estou pegando Frei emprestado. O quê? Vou passar algum tempo com Frei. Com essa declaração, entrei na cabine e comecei a desempacotar. Cania. Seu maldito. Ah. Sorver. Os olhos de Serena vacilaram, Clana se enroscou no sofá puxando o cabelo de Cania, e Cania o ignorou enquanto mastigava algo, todos se viraram para olhar para mim. Vocês estavam me alcançando, pelo que vejo. Então terei que progredir novamente. Examinando a sala, sussurrei e dei um tapinha no ombro de Serena enquanto passava por ela. Você. O que você vai fazer com Frei? Clana, que não era particularmente próxima de mim, gritou urgentemente. Ela deve estar desesperada para falar assim comigo. Talvez eu devesse provocá-la um pouco. Por que você está olhando para mim desse jeito? De repente, sentindo-me travesso, parei e olhei para ela com uma expressão séria, fazendo Clana suar e desviar o olhar. Preciso me reportar a você? Não, mas... Quem é você de novo? Enquanto eu sussurrava e inclinava a cabeça, Clana murmurou com uma expressão chocada. Estou acabado por... Brincadeira, Clana. Dei leves tapinhas na cabeça dela e Cania, que estava sentada com o cabelo desgrenhado, começou a olhar para mim. Onde estão os outros? Perguntei a Cania sobre o paradeiro da outra, e ela começou a responder secamente. Irina está na Torre Mágica, Ferloche está cuidando dos assuntos da igreja e Lulu e Isolde estão brigando na floresta próxima. Entendo. Mas você deve ter cuidado. Sobre o quê? Ferloche tem como alvo constante o jovem mestre. O quê? Ela até tentou sequestrá-lo no meio da noite, alegando que era para melhorar seu tratamento.
Sinceramente, é difícil acreditar nela. Eu precisava ser cauteloso, como Kania sugeriu. Ferloche estava um pouco desequilibrada, mesmo em comparação com as outras heroínas. Ela pode ir embora com meu gato. Imagino que você não deveria ter dito isso em voz alta. Bom, então vou embora. Passo. Assim como Ferloche, Kania também era perigosa. Ela parecia ter mudado suas táticas e elas pareciam estar funcionando de forma bastante eficaz. Frei era fraco à coerção. Suspirar. Honestamente, eu queria monopolizar Frei agora. Com minhas habilidades atuais, escapar para algumas montanhas remotas com ele era totalmente viável. Mas, tanto faz. Por mais que isso me doesse, tive que deixar as coisas crescerem como estavam. Toque, toque, toque. Frei, sou eu. Mas era isso, e isto era isto. Ruby. Há quanto tempo não nos vemos? Pirralho atrevido. Que bom ver você de novo, gatinha. Por tudo o que você semeou, eu garantiria que você colhesse. Ruby. He. Foi o que pensei há poucos minutos. Fecho. Agora, aqui estou eu, tolamente sentado na cama, segurando firmemente a mão de Frei. Este não era um encontro de brincadeira de criança. O que estou fazendo agora? Sua mão. Está quente. Enquanto eu pensava nisso e me preparava para executar meu grande plano, Frei puxou minha mão até sua bochecha, esfregando-a suavemente. Tão fofo. Antes que eu percebesse, eu estava sorrindo maliciosamente para ele. Tapa. Não, isso não está certo. Não era assim que deveria ser. Eu não poderia perder esta oportunidade perfeita hoje. Eu preciso. Tentei estabilizar minha mente trêmula e estender a mão para ele, mas meu corpo se recusou a se mover. Olhando para a expressão pura e brilhante de Frei, eu simplesmente não conseguia reunir coragem. Todos os guias de relacionamento, dicas de namoro e centenas de técnicas que lhe tornaram-se inúteis. Em vez disso, meu coração batia forte e meu corpo esquentava, deixando-me paralisado. Argue. Você está com dor? Congelado no lugar, Frei inclinou a cabeça e sussurrou, seus olhos preocupados olhando para mim. Minha Ruby. Você não deveria estar com dor. Então, ele gentilmente colocou a mão na minha testa, preocupação evidente em seus olhos. Que aia! O que? Quer tenha sido uma sorte ou uma infelicidade, sua ação inocente me fez perder a razão por um momento. Frei. Agarrando seus dois braços com força, prendi-o na cama, enrolando minhas pernas em volta dele. Puf! Tosse, tosse. Com ele completamente contido, revelei minha verdadeira forma diante dele. Frei, você sabe o que é hoje? Que dia é hoje? Agarrando-lhe o pescoço, sussurrei suavemente. É o dia em que o herói foi derrotado pelo rei demônio. Ah! E também é o dia de devorar o gatinho que venho criando há tanto tempo. Com isso, comecei a desfazer a frente das minhas roupas. SHRR. A ponta do meu rabo amarrou firmemente os braços cruzados de Frei. Frei. Com tudo preparado, olhei para ele. De agora em diante. Enquanto desfazia minhas roupas e me abaixava, corando furiosamente, me vi preso em seu olhar gentil e congelei. Seguiu-se um longo silêncio. Estava tudo pronto. Eu havia simulado esse momento em minha mente inúmeras vezes. No entanto, meu corpo e minha mente se recusaram a cooperar. Então lá estava eu, pressionado contra ele, cara a cara, agindo como um idiota. Cutucar. Eca. Depois do que pareceu uma eternidade, Frei gentilmente soltou sua mão direita e cutucou minha barriga inferior, fazendo-me desmaiar com um som vazio. Agora mesmo. O que você vai fazer? Enterrando meu rosto ardente em seu peito, gemi tolamente. Ruby. Eu não sei. O constrangimento era insuportável. O que diabos eu acabei de fazer? Ruby, irmã.
O que você estava tentando fazer? S. Pare de perguntar. Re. D. Não ria. O constrangimento estava me matando. Era uma tarefa tão simples em devorar o gatinho obediente. No entanto, não só falhei, mas também fui provocado por Frei. Você ficou tão assustador quando se transformou na sua forma de rei demônio. Cale-se. Por que você é tão fofo agora? Frei apoiou a testa na minha, alinhando nossos olhares. Eu estava deitado na cama, debaixo das cobertas, de mãos dadas com ele. Embora isso tenha sido bastante agradável, não era o que eu pretendia fazer. Eu até revelei com confiança minha forma de rei demônio. Que tipo de desgraça é essa? Irmã. Diga-me o que você estava tentando fazer. Vamos lá. Enquanto eu estava silenciosamente me aconchegando nos braços de Frei com esses pensamentos, cerrei meus lábios firmemente com suas palavras. Eu ia atacar você. Então, um sorriso começou a se espalhar pelos lábios de Frei. Por quê? Porque eu gosto de você. E não posso ficar para trás. Você é meu gato, meu. É. Mas por que você parou? Isso é porque. Frei esfregou a bochecha na minha com uma expressão travessa. O que foi isso? Isso não era algo que eu, o rei demônio, deveria fazer com o fraco Frei? Porque eu gosto muito de você. Só por um momento, reuni coragem e disse a verdade com uma voz trêmula. Até mesmo te abraçar assim, até mesmo dar as mãos assim. Eu gosto tanto que minha mente fica em branco e não consigo fazer mais nada. Apenas deitar juntos na mesma cama foi suficiente para fazer meu coração explodir. Mas atacar Frei? Isso era absolutamente impossível. Eu gosto muito de você. Frei. Como consegui atacar Frei quando eu era o rei demônio? Parecia correr bem naquela época. Mesmo depois de revelar minha forma de rei demônio, era tão diferente agora. Eu te amo. Talvez tenha sido porque eu me tornei uma garota que sabe amar normalmente, e não um rei demônio? Agora, só de dizer isso e enterrar a cabeça no peito de Frei era meu limite, e meu coração batia tão forte que eu temia que ele pudesse explodir. Um longo silêncio começou a fluir novamente. Então, você tentou me atacar porque gostava de mim, mas falhou porque gostava demais de mim? Não diga assim. É constrangedor. Ainda de mãos dadas, Frei sussurrou para mim com um sorriso travesso. Ruby, eu também gosto de você. Tum, tum, tum. Assim que ouvi isso, meu coração começou a bater loucamente. Quando a língua de Frei penetrou meus lábios e entrou, percebi o que significava para minha mente ficar em branco. Você, o que você é? Enquanto continuava beijando Frei atordoado, finalmente recuei, tremendo. Então olhei para Frei, que sorria enquanto lambia a saliva que conectava nossos lábios. Você tem um gosto bom. Mas assim que ouvi isso, meu coração explodiu. Eu realmente te amo, Ruby. Eu também te amo. Frei. No final, diante de Frei, que sussurrou para mim com nossos rostos bem próximos, não pude deixar de responder sinceramente. PQP. PQP. E alguns segundos depois, Frei e eu começamos a rir ao mesmo tempo. O que é isso? PFFT. Certo. Haha. Porque esta situação era tão agradável e boa. Sim, isso é amor verdadeiro. Depois de rir por muito tempo, comecei a pensar interiormente. Não preciso me apressar para atacá-lo. Meu amor por ele não muda. O que eu estava tentando fazer antes parecia tolo. Poderíamos confirmar nosso amor apenas de mãos dadas assim. Não havia necessidade de ações tão embaraçosas. Frei. Então, tendo percebido a verdade imutável, tentei me levantar com uma expressão satisfeita. Aperto. Mas por alguma razão, Frei estava me segurando com força. Frei. Por quê? Rebocador. Que aia.
Fiquei intrigado, mas de repente Frei puxou meu braço e subiu em cima de mim. Aonde você vai, Ruby? Depois de me seduzir, você vai fugir? E então, Frei olhou para mim e sussurrou. Oh! Ruby, eu também sou homem, sabe? Frei? Quando alguém de quem eu realmente gosto diz coisas assim que eu também posso perder o controle. Frei, incapaz de suportar mais isso, falou com uma expressão determinada e depois mordeu meu pescoço. Você deve terminar o que começou. O quê? Você está pronto? Depois de mordiscar meu pescoço e peito por um tempo, Frei se abaixou e perguntou. Espere. Então. Olhei para Frei com uma expressão de pânico e tentei dizer alguma coisa. Empuxo. Mas eu só conseguia soltar um gemido quando uma sensação aguda se espalhou pelo meu corpo, fazendo minha cintura arquear. O sentimento que havia enchido seu coração antes agora estava claro. Frei, você é minha estrela brilhante. Era ciúme e possessividade. Deslizar. Irmã. Ruby subiu na cama encharcada e abraçou Frei, ainda sorridente. Argue. Ela agarrou o pau de Frei e o inseriu em sua dobra. Frei. Vamos jogar um jogo divertido? Que? Ela acariciou a cabeça dele enquanto falava. Na próxima semana, ficaremos conectados assim. Se você deixar minha buceta, você perde. Se ficar lá a semana toda, eu perco. Foi um jogo obsceno e ousado. Esguicho. Apenas sussurrar as regras fez Ruby chegar ao clímax levemente, animada com a semana obscena que se aproximava. Que tal? Ruby, que sugeriu o jogo obsceno, percebeu que suas paredes internas já estavam agarradas firmemente ao pau de Frei em antecipação. Embora um pouco assustada, ela sorriu e acariciou Frei, pensando que poderia suportar vários clímax dele. Agora, você é meu, Frei. Ruby, o demônio que aprendeu o amor, agora entendia o ciúme e a possessividade. Eu vou possuir você completamente. Enquanto sussurrava para si mesma, ela começou a pensar com os olhos semicerrados. Quem é pelo menos tolerável? Primeiro, Serena. Ela é noiva dele, engravidou primeiro e merece. Sentindo-se ameaçada por Serena, sua maior rival, Ruby apertou sua vagina com força. E Ferloche. Se não fosse por ela, a pirralha também não conseguiria interferir. Então ela merece, mas... Ela está muito longe. Quem sabe o que ela fará? Irmã. Perdida em pensamentos sobre suas maiores ameaças, Ruby recorreu à ligação de Frei. Eu tenho uma pergunta. O que é isso? Ela inclinou a cabeça e Frei, corando enquanto estava dentro dela, perguntou timidamente. Como nós lidamos com outras funções corporais? Ruby sorriu para Frei, que estava abraçando sua cintura, e sussurrou. Apenas solte dentro de mim. O quê? Eu levo tudo. Mas isso não será ruim para o seu corpo. Vou limpá-lo com magia. Tomaremos nutrientes com poções. Os olhos de Frei se arregalaram diante do olhar amoroso de Ruby. Spurt. Enquanto a sensação calorosa se espalhava dentro dela, Ruby sorriu e deu um tapinha em suas costas. Eu te amo, Frei. Eu também te amo, irmã. Sussurrando seu amor, eles sorriram e adormeceram nos braços um do outro. Para sempre. Eu também. A semana feliz deles começou assim. Enquanto isso. AVC. Ferloche, sorrindo intensamente e se acariciando, estava ocupada rabiscando alguma coisa. Planeje proteger Frei. Como esperado. Preciso primeiro garantir uma rota de fuga. Sua masturbação preventiva de Vitória continuou por algum tempo. Poucos dias depois do dia da conferência dos governantes. Precisamos evacuar imediatamente. Enquanto falamos, o exército do Rei Demônio está avançando. Isso é um absurdo. Você está sugerindo que abandonemos o Império?
Na câmara do conselho do Palácio Imperial do Império Sunrise, as pessoas gritavam umas com as outras. Não é isso que estou dizendo. Você não entende o recuo estratégico? Essa é uma frase vazia. Se recuarmos agora e eles ocuparem a área, nunca seremos capazes de recuperar o Império. Então o que você sugere? Devemos permanecer firmes. Isso é um absurdo. Como você planeja deter o Rei Demônio? Chega! Em meio ao acalorado debate entre as duas facções de ministros, a princesa Limia, que segurava a cabeça entre as mãos, cerrou os dentes e gritou. Chega! Vocês são todos muito barulhentos. Enquanto sua voz aguda ressoava pela câmara, os ministros relutantemente ficaram em silêncio e olharam para ela. O exército do Rei Demônio tem como alvo apenas a academia, certo? Limia, examinando os ministros com uma expressão cansada, encolheu os ombros enquanto falava. Então não podemos simplesmente desistir da academia? Alteza. Se me permite, posso falar? O que é isso? Vá em frente. Inclinando a cabeça em curiosidade, Limia ouviu um ministro moderado, não afiliado a nenhuma facção, começar a explicar. Você realmente acredita que o exército do Rei Demônio, cujo objetivo é destruir o mundo, irá parar apenas na academia quando desembarcar no Império? 1. E mesmo que eles ataquem apenas a academia, isso também é um problema. Por que isso? Porque o que eles buscam é provável dentro da academia. A academia foi a última fortaleza contra o Rei Demônio há 1000 anos. Ao ouvir isso, a expressão da princesa Limia distorceu-se dramaticamente. O primeiro herói até sacrificou sua vida para proteger a academia. Se o Rei Demônio não consegue capturar a academia, talvez ele não consiga destruir o mundo. Herói isso, herói aquilo. Estou farto disso. Interrompendo a explicação séria do ministro, Limia murmurou com uma expressão irritada. Passei a semana inteira explicando as declarações do herói. Estou farto. Foi um comentário bastante inapropriado para uma princesa. Pelo menos Lady Clana não era incompetente. Ela era realmente muito capaz. Para onde diabos ela foi? Como resultado, a imagem já manchada de Limia por seus comentários descuidados na conferência de governantes estava despencando ainda mais. Podemos vencer se lutarmos? Apesar de tudo, Limia, que apreciava o poder que exercia na ausência de Clana, perguntou magnanimamente. O exército imperial não tem chance. Eles podem nem conseguir uma batalha de verdade. Então ordene aos nobres que defendam o império. Já enviamos uma rodada de cartas, mas a resposta foi mínima. O que? A expressão de Limia ficou gelada enquanto ela olhava para os ministros. O que você quer dizer com mínimo? Isso se deve em parte ao fato de aqueles priorizarem seus próprios territórios, mas o problema principal provavelmente é a família Starlight. O Ducado da Luz Estelar? Ao ver sua expressão confusa, um dos poucos ministros mais velhos da família imperial suspirou e falou. Como chefe do Departamento de Estratégia, cargo altamente respeitado, suas palavras chamaram a atenção de todos. A família Starlight, como estrela que protege o Império, detém autoridade considerável. Nem mesmo a família imperial consegue anulá-los facilmente. 1. Você está ciente do juramento de 1000 anos feito com a família Starlight, os descendentes do herói escolhidos pelos deuses, que estão em pé de igualdade com a família imperial, não é? Ouvindo o ministro mais velho que ocupou o cargo durante muitos anos, Limia assentiu baixinho. Uma das autoridades concedidas à família Starlight por esse pacto é o direito de aprovar exércitos privados. O quê? Para que os nobres do Império criem ou mobilizem exércitos privados, eles precisam da permissão da família Starlight. Isso é absurdo. Limia se levantou e levantou a voz, chocada com a verdade assustadora. Como pode uma família nobre, embora seja vassala do Império e da família imperial, deter um poder militar que possa controlar toda a nação? Eles não são uma família nobre qualquer. Eles foram escolhidos diretamente pelos deuses, representando uma das 3 famílias iguais à família imperial. Eles são os descendentes do herói que salvaram o mundo.
Então por que não exigimos essa permissão até agora? A família imperial controla e administra exércitos privados há séculos. A família Starlight simplesmente tem sido atenciosa com a família imperial. Eles confiaram seus direitos à família imperial durante séculos. Não foi só a princesa Limia, a maioria dos ministros mais novos parecia atordoada, nunca tendo considerado isso. E alguns dias atrás chegou um aviso público da família Starlight em nome do Duque. A expressão do ministro mais velho ficou ainda mais sombria à medida que ele continuava seu relatório. A mensagem era simples. Eles estão reivindicando todos os direitos sobre os exércitos privados que confiaram à família imperial. Isso é traição, uma traição. Claro, poderíamos considerar isso traição e mobilizar o exército imperial. A família imperial administra o exército imperial, e a família Starlight administra forças privadas, para que possam contrabalançar umas às outras. Então faça isso imediatamente. Mas estamos em estado de guerra, Alteza. Não temos tempo para lutar entre nós. O chefe da família Starlight, Abraham, que recentemente acordou de um longo sono e perdeu seu filho, o segundo herói, agora detém a tábua de salvação do Império. Quando o ministro mais velho terminou o seu relatório sombrio, um silêncio sufocante caiu sobre a Câmara. Temos reforços, não é? A princesa Limia, suando nervosamente, olhou em volta e falou com um sorriso forçado. Muitos países se recusaram a enviar tropas por vários motivos, mas alguns concordaram em enviar reforços, não é mesmo? É assim? Sim. Por exemplo, o reino dos elfos. Segundo relatos recentes, o frio finalmente penetrou na grande floresta. O reino inteiro está em alerta máximo. Não podemos esperar nenhuma ajuda deles. Mas seu sorriso rapidamente vacilou. Os Beastin do continente ocidental e alguns reinos ocidentais também enviaram reforços. A costa oeste está repleta de monstros. Mesmo que zarpassem agora, levaria meses para chegar. Ter reforços da tribo das raposas do continente oriental. Eles são fortes, mas é uma tribo de no máximo 50 pessoas. Mesmo os reforços em que dependiam não eram agora fiáveis. Por causa disso, Limia, que começou a empalidecer, sentou-se fracamente e falou. Então, não há escolha. Temos que emitir uma ordem de evacuação. Vossa Alteza. Emita uma ordem de evacuação em todo o país. Evacue todos os alunos da academia também. Você deve entrar em contato com Abraão. Se você falar com ele diretamente, basta emitir a ordem de evacuação. Limia, interrompendo as palavras do jovem ministro com voz fria, segurou a cabeça e murmurou. Eu também devo considerar o exílio. Droga. Droga, droga. Estamos em apuros. E agora? Naquele exato momento, um informante invadiu a sala de conferências. A princesa, que o observava com uma expressão vazia, suspirou e murmurou, perguntando-se qual era o problema desta vez. Relate após a reunião, a menos que seja extremamente urgente. Minha cabeça já está prestes a explodir. Todo o litoral do Império agora está repleto de monstros. O que? A notícia que o informante trouxe foi crucial o suficiente para virar o mundo de todos de cabeça para baixo. Cada um é um monstro de alto nível. As rotas marítimas do Império estão completamente bloqueadas. E as rotas terrestres? E há um fenômeno de erosão em larga escala ocorrendo perto das fronteiras com outros continentes. Quando o informante colocou uma bola de cristal na mesa, uma transmissão ao vivo das fronteiras do Império apareceu no ar. Rugido. Crepitar, crepitar. Este é o maior fenômeno de erosão já observado. Os monstros estimados são, obviamente, de alto nível. A princesa e os ministros olhavam fixamente para a escuridão que engolia toda a fronteira. O informante, com uma expressão dolorida, deu a notícia final. E uma barreira enorme apareceu ao redor da Sunrise Academy. O que? Tentamos todos os meios para penetrar a barreira, mas ela é inquebrável. Com isso, a princesa piscou e então bateu palmas com um largo sorriso.
A magia antiga foi ativada. Isso não é uma coisa boa. Funcionou mal. O que? A barreira foi ativada antes que os alunos pudessem evacuar. Envolveu toda a academia. Ah! Mas quando o informante falou com tristeza sobre os estudantes estarem presos, a princesa e todos os ministros ficaram sem palavras e atordoados. Todos os alunos e funcionários da academia estão presos lá dentro. O exército do Rei Demônio está avançando lentamente em direção à academia por terra e mar. E isso conclui o relatório. Depois de terminar seu relatório, o informante saiu rapidamente da câmara, olhando nervosamente ao redor. O que fazemos agora? Apenas o sussurro da princesa, cheio de pavor, ecoou na agora mortalmente silenciosa câmara do conselho. O que é isso? Oh meu Deus! Sunrise Academy, a principal instituição educacional do continente com 1000 anos de história. Os alunos que haviam saído do dormitório estavam olhando fixamente para a enorme barreira que agora protegia toda a academia. Mamãe deveria ter me buscado hoje. Temos mesmo que enfrentar o exército do Rei Demônio aqui, preso assim? Eles já haviam percebido sua terrível situação e destino. A equipe de investigação enviada pela família imperial e pela Torre Mágica tentou todas as armas e feitiços para quebrar a barreira, mas falhou. Por fim, os altos funcionários balançaram a cabeça e retiraram a equipe de investigação e os magos. E a notícia do iminente ataque do Rei Demônio à academia, que eles souberam do recente incidente transmitido ao vivo. Todas essas informações foram suficientes para deixar até os jovens estudantes mais brilhantes em pânico. Droga! É tão difícil. Argre! Arre! Ajude-nos! Alguns estudantes, enlouquecidos, começaram a bater na barreira. Eu sou o filho mais velho do Marquês Liam. Entre em contato com eles. Senhor, a comunicação se está inativa. Então, use o pergaminho de teletransporte. Isso também não está funcionando. A academia está completamente isolada do exterior. Não. Isso não pode estar acontecendo. Alguns estudantes, perdendo a sanidade à medida que seu status se tornava insignificante devido ao isolamento, estavam em negação. Todos nós vamos morrer aqui. A barreira está aí, certo? Então o exército do Rei Demônio não pode entrar. Não seja tolo. Quantos reinos caíram confiando na magia antiga? Eu não quero morrer. Deixe-me sair. Outros tremiam de medo da morte. Vocês são o Hero Party. Isso mesmo. Vocês podem fazer alguma coisa, certo? Salve-nos. Por favor. E a maioria dos estudantes cercava a festa dos heróis no campo esportivo, implorando desesperadamente. O Rei Demônio só pode ser confrontado pelo herói. No entanto, o Partido dos Heróis não podia dizer aos alunos a verdade que eles queriam ouvir. Somente Frei poderia enfrentar o Rei Demônio. Porque a verdade era clara. Então onde está Frei? Os alunos da academia relembraram o incidente ocorrido no dia em que Frei partiu. Pensando bem, ele chorou muito naquele dia. Esse foi seu último momento. O briefing que o Partido Herói deu aos governantes já havia sido divulgado ao mundo inteiro. A triste história de um herói que ninguém conhecia. Ao chegarem a essa conclusão, todos os estudantes que cercavam o Partido dos Heróis ficaram em silêncio. Olhem ali, pessoal. No longo silêncio que se seguiu, um aluno apontou para fora da barreira. Esta é uma transmissão ao vivo da academia. Consegues ver isto? Alguns repórteres, aproximando-se destemidamente da barreira, seguravam cartazes e apontavam seus dispositivos de gravação para ela. Envie-nos suas mensagens. Vendo isso, os alunos começaram lentamente a se aproximar da barreira, entendendo as intenções dos repórteres. Por favor, nos ajude. Herói. Eu sou. Um por um, eles começaram a expressar seus apelos. Queremos viver. Por favor, ajude-nos. Ajude-nos, nós imploramos.
Tudo o que eles podiam fazer era gritar o nome do herói que haviam expulsado, na esperança de serem salvos antes que o exército do Rei Demônio chegasse. Estávamos errados. Lord Frey. Enquanto isso, na mansão Starlight. Por favor, volte. Precisamos do herói. Quando a transmissão ao vivo da academia foi ao ar, inúmeras pessoas se reuniram no pátio da mansão. Frey. Você está aí? O Império está em perigo. Herói. De alguma forma, espalhou-se o boato de que Frey estava na mansão. A princesa Limia, que tinha vindo relutantemente para a mansão Starlight, olhou para a reunião com uma careta antes de dar um passo à frente. Farfalhar. A multidão se separou com urgência quando a viu. Meu senhor. Ouvimos dizer que você acordou. Viemos te ver. Por favor, deixe-nos entrar. Lá, ajoelhados na entrada da mansão, estavam os antigos criados da casa Starlight, arranhando a porta em desespero. Mover. A princesa Limia, sem saber quem eram, passou friamente por eles e bateu na porta. É a princesa Limia. Levantando a cabeça erguida, ela se anunciou. Venho em nome da família imperial para falar com o chefe do Ducado da Luz Estelar. Ranger. Abra a porta. Mas quando a porta se abriu com um som rangente, seu comportamento anteriormente confiante vacilou. O silêncio caiu sobre o pátio. Aparecendo diante do mundo pela primeira vez em dias desde seu despertar, Abraão olhou para todos com um sorriso. Vocês todos causaram uma grande confusão. Em uma mão ele segurava uma foto de seu filho, na outra, sua amada espada. Seu rosto estava pálido e seus olhos, embora sorridentes, não continham calor. Estrondo. A terrível intenção assassina que emanava de seu corpo começou a envolver toda a mansão. Havia um menino. Nascido em uma família de marqueses, sua vida foi repleta de riquezas. O menino também foi um gênio desde cedo. Ele não foi chamado de gênio porque era excepcionalmente inteligente. Ele não tinha nenhum talento especial para estudar ou usar a cabeça. No entanto, a razão pela qual ele foi chamado de gênio era muito simples. Tosse C. Mestre. Aos 5 anos de idade, ele derrotou seu mestre de esgrima. Isso pode ser rude, mas quantas vezes você usou mana? Isso é mana? Parece diferente do que eu costumava brincar. Aos 7 anos de idade, ele despertou o mana, não qualquer mana, mas seu próprio mana único. Temos um novo campeão mais jovem. Aos 10 anos, ele se tornou o mais jovem campeão do torneio de artes marciais do Império, chamando a atenção do imperador e dos chefes das casas nobres. Um gênio do combate. A reencarnação de Deus da guerra. Quando o menino entrou na academia, tais títulos já haviam se tornado sinônimos dele. Mas talvez porque ele nasceu com um talento tão imenso desde cedo, ou porque cresceu sem nunca sofrer derrotas. Afaste-se. Como se atreve um mero plebeu a ficar no meu caminho? O menino era bastante arrogante e distorcido. Se ele tivesse continuado nesse caminho, o Império teria produzido um encrenqueiro temível. Você é muito bom. O que? Mas depois de ser derrotado pela magia de uma garota em seu primeiro treino na academia, sua vida mudou completamente. Vamos fazer isso de novo. Bem, por que você não conserta essa sua atitude ruim primeiro? O primeiro encontro dele certamente não foi agradável. Crepitar. Agora, você consegue durar alguns minutos? Não fique arrogante. Espere só. Vou quebrar esse seu nariz presunçoso. PFFT. Tudo bem. Se você vencer, eu lhe concederei um desejo. O quê? Mas o menino, movido pela raiva, continuou desafiando-a, transformando seus encontros desagradáveis em uma ocorrência regular. Uf. Você finalmente conseguiu me machucar? Isso dói. Foi só um arranhão. Em pouco tempo, seus encontros se tornaram uma rotina diária. Por que você hesitou antes?
Você poderia ter ido mais longe. Foi nessa época que uma estranha atmosfera começou a se desenvolver entre eles. Eu ganhei. Sim, você fez. Quando o menino finalmente derrotou a menina, muitos novos títulos já haviam sido adicionados ao seu nome. Caçador de demônios. O Homem Sangrento. O garoto que mudou os manuais de combate do Império. E o Cão Louco da Casa Marquês, entre outros. Então, qual será o seu desejo? Mas o título que ele mais gostou foi aquele que conquistou naquele dia. Saia comigo. Fu. O namorado da menina. Como é? Não é humilhante? Ter que sair com um cara louco como eu. Será uma falha fatal para uma duquesa. Siga-me. O quê? Espera, o quê? Pouco tempo depois, ele ganhou o título de marido dela. Foi um casamento raro, nascido do amor, não político. Vai. Ele tem a cor dos meus olhos e do meu cabelo, e a sua aparência. Ele está bonito, então ele deve ir atrás de você. PQP. Alguns anos depois, os dois se formaram na academia. A propósito. Sim. Por que você me escolheu naquela época? O menino, agora pai segurando seu primeiro filho com uma expressão atordoada, perguntou à menina. Seu oponente deveria ser o próximo depois de mim, certo? Onde você ouviu isso? A menina sorriu ao responder. Teve um cara por quem me apaixonei à primeira vista, mas a personalidade dele era muito podre. O quê? Achei que precisava espancá-lo para consertá-lo. O menino nunca esqueceria aquele momento. Você manterá seu temperamento sob controle de agora em diante? Sim. Só desembainhe sua espada para proteger alguém? Bem, isso. A ferida daquele ataque naquela época, de repente é. Ok, entendi. Um menino, cuja vida inteira foi ditada pela luta e pelo poder, tornou-se o pai mais gentil e bondoso daquele dia em diante. A senhora faleceu. O quê? Mesmo quando perdeu a mulher, que era o propósito da sua vida, num infeliz acidente. Eles dizem: eu sou um herói? Mesmo quando ele ensinou ao filho os códigos usados nas cartas de amor que ele escreveu durante seus dias de academia e o destino da família. Alteração de memória em 5 segundos. Mesmo quando uma janela do sistema apareceu na frente dele no momento em que seu filho completou o primeiro ciclo e regrediu. Mesmo depois de todas as tribulações que sofreu, ele continuou sendo um pai gentil e bondoso. Frei deixou a academia e desapareceu. Pai. O último avistamento foi dele indo em direção ao rei demônio com a alma despedaçada. No entanto. Ao acordar de um longo sono e ouvir sobre as humilhações que seu filho havia sofrido. Meu senhor. Ele não podia mais continuar sendo o pai gentil e bondoso. Quando acordou de seu longo sono, o que o cumprimentou não foi o filho com o sorriso que lembrava o de sua amada esposa. Foi a reputação infame de seu filho que se espalhou por todo o império. E refletida na janela flutuando no céu estava a imagem de seu filho, sofrendo e definhando em meio àquela infâmia. O que aconteceu comigo naquele dia? E aquele maldito livro? Quanto mais ele entendia a situação, mais sua sanidade desaparecia. O que é isso? Uma acusação falsa completamente fabricada por uma empregada que ele amava havia se tornado o best-seller do império. Eu não queria que isso acontecesse. Por alguma razão, seu amado filho foi expulso e rebaixado a plebeu por sua irmã, sua própria filha. Acordar de um longo sono e descobrir que, legalmente, seu filho agora não era nada para eles, que pai no mundo poderia aceitar isso? Por causa disso, ele passou um tempo deitado na cama como um eremita, não deixando nem Arya ou os servos entrarem. Frei. Por favor, volte. Precisamos de você, herói. O que finalmente o fez abrir os olhos foram as vozes das pessoas que se aglomeravam no pátio.
Com um começo repentino, ele olhou pela janela para a multidão agitada e a situação na academia. Ele não pôde deixar de sorrir um sorriso gentil que praticava há anos para não assustar as crianças. Craque, craque. Mas então, ele parou de sorrir e sua expressão ficou séria. Ele mordeu o lábio como costumava fazer quando era mais jovem, fazendo com que o sangue escorresse. Shin. Com o corpo tremendo, ele sacou a espada da parede, agora velha demais para ser chamada de menino, mas ainda cheia da mesma intenção assassina de sua juventude. Abraão saiu da sala com uma expressão fria. Todos devem ser punidos. Abandonando a razão e armado com sua ira ondulada, ele revisou o propósito de sua vida. Shin. Ao ver Abraão segurando uma espada, os guardas da princesa rapidamente sacaram suas espadas da cintura. Sochos. O que? É o que está acontecendo? Mas suas espadas já haviam sido cortadas bruscamente. Se você quiser me enfrentar, deveria pelo menos trazer o chefe da família Bivalkyr. Clã. Havia um menino. Nascido em uma família de marqueses, sua vida foi repleta de riquezas. O menino também foi um gênio desde cedo. Ele não foi chamado de gênio porque era excepcionalmente inteligente. Ele não tinha nenhum talento especial para estudar ou usar a cabeça. No entanto, a razão pela qual ele foi chamado de gênio era muito simples. Tosse C. M. Mestre. Aos 5 anos de idade, ele derrotou seu mestre de esgrima. Isso pode ser rude, mas quantas vezes você usou mana? Isso é mana? Parece diferente do que eu costumava brincar. Aos 7 anos de idade, ele despertou o mana, não qualquer mana, mas seu próprio mana único. Temos um novo campeão mais jovem. Haha. Aos 10 anos, ele se tornou o mais jovem campeão do torneio de artes marciais do Império, chamando a atenção do imperador e dos chefes das casas nobres. Um gênio do combate. A reencarnação de Deus da guerra. Quando o menino entrou na academia, tais títulos já haviam se tornado sinônimos dele. Mas talvez porque ele nasceu com um talento tão imenso desde cedo, ou porque cresceu sem nunca sofrer derrotas. Afaste-se. Como se atreve um mero plebeu a ficar no meu caminho? O menino era bastante arrogante e distorcido. Se ele tivesse continuado nesse caminho, o império teria produzido um encrenqueiro temível. Você é muito bom. O que? Mas depois de ser derrotado pela magia de uma garota em seu primeiro treino na academia, sua vida mudou completamente. Vamos fazer isso de novo. Bem, por que você não conserta essa sua atitude ruim primeiro? GRR. O primeiro encontro dele certamente não foi agradável. Crepitar, crepitar. Agora, você consegue durar alguns minutos? Não fique arrogante. Espere só. Vou quebrar esse seu nariz presunçoso. PFFT. Tudo bem. Se você vencer, eu lhe concederei um desejo. O quê? Mas o menino, movido pela raiva, continuou desafiando-a, transformando seus encontros desagradáveis em uma ocorrência regular. Uf. Você finalmente conseguiu me machucar? Isso dói. Foi só um arranhão. Em pouco tempo, seus encontros se tornaram uma rotina diária. Por que você hesitou antes? Você poderia ter ido mais longe. Foi nessa época que uma estranha atmosfera começou a se desenvolver entre eles. Eu ganhei. Sim, você fez. Quando o menino finalmente derrotou a menina, muitos novos títulos já haviam sido adicionados ao seu nome. Caçador de demônios. O Homem Sangrento. O garoto que mudou os manuais de combate do Império. E o Cão Louco da Casa Marquês, entre outros. Então, qual será o seu desejo? Mas o título que ele mais gostou foi aquele que conquistou naquele dia. Saia comigo. Fufufu. O namorado da menina. Como é? Não é humilhante? Ter que sair com um cara louco como eu. Será uma falha fatal para uma duquesa. Siga-me. O quê?
Espera, o quê? Pouco tempo depois, ele ganhou o título de marido dela. Foi um casamento raro, nascido do amor, não político. Vai, vai. Ele tem a cor dos meus olhos e do meu cabelo, e a sua aparência. Ele está bonito, então ele deve ir atrás de você. PQP. Alguns anos depois, os dois se formaram na academia. A propósito. Sim. Por que você me escolheu naquela época? O menino, agora pai segurando seu primeiro filho com uma expressão atordoada, perguntou à menina. Seu oponente deveria ser o próximo depois de mim, certo? Onde você ouviu isso? A menina sorriu ao responder. Teve um cara por quem me apaixonei à primeira vista, mas a personalidade dele era muito podre. O quê? Achei que precisava espancá-lo para consertá-lo. O menino nunca esqueceria aquele momento. Você manterá seu temperamento sob controle de agora em diante? Sim. Só desembainhe sua espada para proteger alguém? Bem, isso. A ferida daquele ataque naquela época, de repente é. Ok, entendi. Um menino, cuja vida inteira foi ditada pela luta e pelo poder, tornou-se o pai mais gentil e bondoso daquele dia em diante. A senhora faleceu. O quê? Mesmo quando perdeu a mulher, que era o propósito da sua vida, num infeliz acidente. Eles dizem: eu sou um herói? Mesmo quando ele ensinou ao filho os códigos usados nas cartas de amor que ele escreveu durante seus dias de academia e o destino da família. Alteração de memória em 5 segundos. Mesmo quando uma janela do sistema apareceu na frente dele no momento em que seu filho completou o primeiro ciclo e regrediu. Mesmo depois de todas as tribulações que sofreu, ele continuou sendo um pai gentil e bondoso. Frei deixou a academia e desapareceu. Pai. O último avistamento foi dele indo em direção ao rei demônio com a alma despedaçada. No entanto. Ha ha ha. Ao acordar de um longo sono e ouvir sobre as humilhações que seu filho havia sofrido. Ha 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 ha. Meu senhor. Ha. Ha 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 ha. Ele não podia mais continuar sendo o pai gentil e bondoso. Quando acordou de seu longo sono, o que o cumprimentou não foi o filho com o sorriso que lembrava o de sua amada esposa. Foi a reputação infame de seu filho que se espalhou por todo o império. E refletida na janela flutuando no céu estava a imagem de seu filho, sofrendo e definhando em meio àquela infâmia. O que aconteceu comigo naquele dia? E aquele maldito livro? Quanto mais ele entendia a situação, mais sua sanidade desaparecia. O que é isso? Uma acusação falsa completamente fabricada por uma empregada que ele amava havia se tornado o best-seller do império. Eu não queria que isso acontecesse. Por alguma razão, seu amado filho foi expulso e rebaixado a plebeu por sua irmã, sua própria filha. Acordar de um longo sono e descobrir que, legalmente, seu filho agora não era nada para eles, que pai no mundo poderia aceitar isso? Por causa disso, ele passou um tempo deitado na cama como um eremita, não deixando nem Arya ou os servos entrarem. Frei. Por favor, volte. Precisamos de você, herói. O que finalmente o fez abrir os olhos foram as vozes das pessoas que se aglomeravam no pátio. He. Com um começo repentino, ele olhou pela janela para a multidão agitada e a situação na academia. Ele não pôde deixar de sorrir, um sorriso gentil que praticava há anos para não assustar as crianças. Craque. Mas então, ele parou de sorrir e sua expressão ficou séria. Ele mordeu o lábio como costumava fazer quando era mais jovem, fazendo com que o sangue escorresse. Shin. Com o corpo tremendo, ele sacou a espada da parede, agora velha demais para ser chamada de menino, mas ainda cheia da mesma intenção assassina de sua juventude. Abraão saiu da sala com uma expressão fria. Todos devem ser punidos. Abandonando a razão e armado com sua ira ondulada, ele revisou o propósito de sua vida. Shin. Ao ver Abraão segurando uma espada, os guardas da princesa rapidamente sacaram suas espadas da cintura. Sochos. O que? É o que está acontecendo?
Mas suas espadas já haviam sido cortadas bruscamente. Se você quiser me enfrentar, deveria pelo menos trazer o chefe da família Bivalkyr. Clang.